Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas Salles e esse é o Eterno Presente, nosso podcast chamado O Eterno Presente, onde eu vou refletir sobre a nossa vida com Deus no cotidiano e a partir do cotidiano, certo? Essas reflexões elas fazem parte do meu livro chamado O Eterno Presente, onde eu apresento reflexões, poemas, mini-contos. Eu gosto muito de usar pequenas histórias e poemas para ilustrar as reflexões que eu gosto de fazer sobre essa nossa relação com Deus e como que essa relação acontece no nosso cotidiano e como o nosso cotidiano, né, ele se relaciona com essa nossa vida com Deus. Então seja bem-vindo a esse podcast, esse é o primeiro episódio que eu estou fazendo do Eterno Presente. Espero que você goste, edifique de alguma forma e já compartilhe com alguém. A reflexão de hoje nós vamos falar sobre E Deus Disse. Nós vamos falar sobre a voz de Deus, sobre a palavra falada, a palavra que criou, que cria, que transforma. E então nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Eu quero começar com uma citação da Bíblia, a mensagem do Gênesis 1, que ele fala: em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse: luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão e chamou a luz dia. E a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, o primeiro dia. A Bíblia Mensagem, Gênesis 1. A palavra de Deus ela criou. A partir do nada tudo se fez. Deus disse: haja, e a luz surgiu. As trevas tiveram seu fim ao ouvir a voz do eterno Criador. A voz de Deus criou, continua criando, transforma, restaura no antes e no presente. E escutar a voz do Eterno é um milagre, é um honroso presente que precisamos aprender a desfrutar. Precisamos ser presentes na presença do Deus Eterno. Em um mundo de tantas vozes, onde todo mundo quer falar, gritar, no meio desse caos do dilúvio de informações, não podemos deixar de escutar a voz que criou tudo. Não importa o barulho da multidão, Deus te ouve. Se apresente constantemente em oração. Esse é um bom título, né? Não importa o barulho da multidão, se apresente em oração. Pensa nisso. O apóstolo Paulo ele diz na primeira carta lá de Tessalonicenses, ele fala assim: orem continuamente. Vamos falar mais sobre oração depois, em outras reflexões. Mas a gente precisa aprender a orar para estar perto do Criador. Orar para perceber e entender a voz dele. E não só para tentar ganhar coisas materiais, sabe? A gente ora muito para, Deus me dá isso, me dá aquilo, e a oração parece uma lista de compras. Mas a gente precisa orar para entender e perceber a voz dele, a orientação dele, para que a gente seja guiado por ele. A palavra de Deus transformou, como podemos perceber nos primeiros versículos do Gênesis que a gente leu. Transformou o quê? Transformou um vazio sem fim em algo bom. E creio que continua fazendo o mesmo. Por isso precisamos escutá-lo. Isso, é tranquilo, né? Quando o ser humano não escuta Deus, ele se perde, não tem jeito, ele sai do caminho. Igual quando a gente não sabe onde é um lugar, a gente não quer perguntar, tá sem o GPS, e a gente tenta seguir com as nossas próprias ideias, com as nossas próprias forças, e a gente se perde mais ainda, até que a gente tem que se render e falar: tá passando alguém na rua, e aí fala: me ajuda a chegar em tal lugar. E aí, para piorar, essa pessoa também não sabe. E ela vai tentar dar um caminho que não existe. E a gente vai se perdendo cada vez mais. Até que a gente encontre alguém que saiba de fato onde é o caminho. Mas não adianta você encontrar o caminho, a pessoa que sabe o caminho, no caso, e não escutar a voz dessa pessoa que sabe o caminho. Você precisa ouvir a voz da pessoa e falar assim: não, você não sabe nada não. Quem sabe sou eu. Eu que estou perdido um tempão aqui, eu que sei. Não, você tem que ter humildade e escutar a voz. Escutar a voz da pessoa que sabe o caminho. Quando o ser humano não escuta Deus, ele se perde. Escutar o Pai, Criador, o Eterno, precisa ser nossa meta de vida, para vivermos de forma mais abundante. Eu escrevi um poema chamado Essa Voz, e eu gostaria que você refletisse sobre esse poema. Quando você for ler um poema, você tem que ler com calma, tá bom? A poesia ela não combina com pressa, não. Depois de escutar esse poema, reflita por um tempo, pensa.
tá? Comenta com mais alguém, se você puder, manda para alguém, fala, escuta esse poema aí. Diz assim, a voz. Ficar em silêncio para escutar a voz. A voz criou tudo, tudo, tudo. Para essa voz não posso ser surdo, eu paro e escuto. Quando não paro para escutar, me perco do mundo, do mundo. Fico sem rumo, fora do prumo, começo a andar, 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 ficando sem ar, sem ar, sem ar. Pior, sem ter onde chegar. Para essa voz eu canto, mesmo sem saber cantar. Eu clamo, mesmo quando não posso clamar. E amo, porque essa voz me ama. E me amou primeiro e por inteiro. E mesmo perdido, no meio do meu desespero, à beira, foi essa voz que me amou de tal maneira. De tal maneira, fujo do barulho e ouço a voz que criou tudo. Me perco quando fico surdo para a voz que criou tudo, sem rumo, fora do prumo, quando não ouço a voz que criou tudo. Mesmo perdido à beira, a voz me amou de tal maneira. É legal, né? Eu gosto muito de escrever poema. Eu tenho o Instagram lá, @poefeed. Você pode procurar lá, tem alguns textos. Eu tenho livros de poesia também. Quem quiser conhecer os livros, pode me chamar lá no Instagram que eu mando o link para você. Pensa nesse verso aqui, ó. Me perco quando fico surdo para a voz que criou tudo. Surdo aqui é na ideia daquele que não quer entender, absorver, se atentar, refletir na voz do eterno. Aquele que insiste em não querer escutar, sabe? Surdo, no caso do poema, é quem acha que sua própria voz, suas próprias ideias, sua própria filosofia de vida está acima de tudo. Até mesmo de Deus. A pessoa não escuta, cara. E aí você tá falando, fala, ah, tá, mas não tá ouvindo nada, sabe? Você fala, pô, cara, faz isso, faz por aqui, vai aqui, não, tá. E a pessoa não escutou absolutamente nada. A gente não pode ser assim com Deus. Surdo aqui não é ideia física, de um problema físico, tá? Mas é uma ideia mesmo de não querer escutar. Já percebeu que a gente diz muito que ama Deus, que cremos em Deus, que queremos viver com Ele, mas não buscamos sua orientação para tomarmos nossas decisões. Nos episódios mais para frente eu vou falar sobre como tomar decisões, como decidir, algumas reflexões que eu fiz sobre isso. Mas a gente precisa buscar, cara, a orientação de Deus para tomar decisão. Evitamos conselhos de Deus quando de alguma forma percebemos que vai ferir o nosso ego. Quando esses conselhos vão ferir o nosso ego. Não tem como negociar. O nosso ego precisa ser deixado de lado para seguir a Cristo. O problema é que o excesso de informações nos fez pensar e acreditar que sabemos demais. Alguns pensam que sabem tudo, até mais que Deus. No próximo encontro nosso aqui eu vou falar sobre como decidir. Mas para encerrar essa reflexão, eu espero que você tenha gostado até agora, até esse momento que você está aqui. Espero que você esteja até aqui. Espero que você tenha me escutado. Eu espero que você tenha chegado até o final desse primeiro episódio, né? Porque a gente tem muita dificuldade de escutar, cara. Até quando a gente bota um podcast, uma mensagem no carro, ou vai caminhando, a gente tá ali escutando, tá ouvindo, mas a gente não tá prestando atenção no que tá acontecendo. Eu espero que você tenha prestado atenção. Se você chegou até aqui, é uma grande chance de você ter me escutado. Mas não tenha pressa. Não viva na correria para Deus, sabe? O apelo que eu posso fazer para você assim é tenha tempo para Deus. Tipo, você não sabe tudo. A internet, ela deu pra gente uma falsa sensação de que a gente sabe tudo. A gente digita ali o que é isso, o que é aquilo. E aí aparece aquelas definições pequenas e a gente tem a sensação de que a gente sabe. Não, eu vi lá no Google, lá eu sei, cara. Eu preciso de médico, preciso de engenheiro, preciso de nada, porque eu jogo ali no Google e eu tenho resposta pra tudo, né? E não é bem assim que funciona, cara. Entendeu? Eu vou construir a minha própria casa lendo no Wikipedia como construir uma casa, se eu nunca construí uma casa na vida. Doido quem vai entrar nessa casa aqui. Só se você tiver muita sorte. Não tô dizendo que não tem como fazer isso. Mas a ideia aqui é você pensar o seguinte: eu preciso seguir quem sabe. E quem sabe de verdade o que eu preciso e por onde eu devo andar é a voz que criou tudo.
Então acho que é um bom título aí para esse podcast. A voz que criou tudo. Preciso, não posso ser surdo para a voz que criou tudo. Preciso ouvir, preciso escutar a voz que criou tudo. Legal, beleza? Fica na paz. Seja bem-vindo aqui ao Eterno Presente e espero que essa reflexão tenha te ajudado de alguma forma. O mundo está barulhento demais. O mundo tem informação demais. É um dilúvio de informação. É uma gritaria. Mas não importa o barulho, cara, que está lá fora, que a multidão está fazendo. Se apresente em oração. Fique em silêncio para escutar a voz que criou tudo. Então eu sou o Nicolas Salles. Esse foi o podcast O Eterno Presente. Volte sempre. Espero você no próximo episódio. Fica com Deus. Valeu.